Olá, queridos, esse é o quadro Pais e Filhos aqui do programa Luz da Vida, de todas as sextas-feiras, né? Toda sexta-feira a gente tem esse encontro muito legal aqui para bater um papo e falar um pouquinho, te ajudando, te orientando, né? Você, papai, mamãe, educadores também. Nós estamos aqui hoje com a doutora Tatiana, que é psicóloga, e nós vamos falar um pouquinho um assunto muito legal, que é saúde emocional. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje, doutora, você trouxe um assunto assim muito legal para a gente falar, que é autoestima. Isso. O que seria autoestima, para a gente entrar dentro do assunto? Então, o mais importante é o tema principal, que a gente pode estar desenvolvendo ele em outras oportunidades, que é a saúde emocional, né? Sim. A saúde emocional está muito oculta no ser humano. E dela depende a estruturação da personalidade e reflete em tudo que ela faz. Então, se a saúde emocional não vai bem, a pessoa provavelmente vai manifestar isso no seu comportamento, né? E para isso também existem as doenças que a gente fala, são as doenças psicossomáticas. Certo. Né? Então, assim, por exemplo, uma criança, toda criança que nasce passa por um pediatra, mas nem todas procuram um psicólogo. Ah, pois né? é. Então, o tema de saúde emocional, ele é primordial na educação dos nossos filhos. E essa saúde emocional, o tema de hoje, né, o assunto de hoje, que seria, entramos na autoestima, isso é lá de criança, doutora? É os pais que devem trabalhar bem isso com seus filhos? Exatamente. A questão da autoestima está muito relacionada à autoimagem, né, que nós temos. E essa autoimagem, ela é construída na infância. Então, as crianças, elas aprendem muito, como a gente já falou outras vezes, pelo exemplo. Sim. Né? Então, qual é o pai, qual é o professor que não quer que os filhos e os alunos sejam felizes? Você perguntar para os pais, o principal objetivo, eu quero que o meu filho seja feliz, né? Mas será que a gente está conseguindo construir isso em nossos filhos? Porque o que implica em felicidade é sucesso. Então a gente só trabalha com as crianças para que eles tenham sucesso. Boas notas, que sejam exemplos para os outros, que façam tudo muito certinho, mas a gente esquece que durante a vida nós sofremos, passamos por situações e problemas que causam decepção, frustração, e a gente tem que lembrar disso. Então, uma boa autoestima, uma estrutura psicológica bem formada, uma saúde emocional equilibrada, também vai ajudar os nossos filhos e alunos a lidarem com o fracasso. Olha só, né? Isso é tão importante. Eu tenho um caso na minha família, inclusive, que a mulher sempre ouviu do seu pai que você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir tudo, né? E hoje ela tem mais de 50 anos, né? E hoje ela ainda traz esse trauma, talvez, da infância. Não, eu não consigo. Exatamente. Qualquer coisa, sabe? Então isso é muito complicado. E a autoestima, eu também já vi vários casos de pais, de filhos que são pais hoje, né, que contam que, não, meu pai sempre disse que eu ia conseguir, que eu seria uma vencedora, um vencedor, e isso ajuda muito, né, doutora? Eu gostei muito de uma ministração do pastor Renato, que ele disse: vão começar a brigar pela fé. Futuro engenheiro, futuro profetizando, verdade, né? Prefeito, presidente da República. Então as crianças vão crescendo com autoconfiança, mas a gente também tem que prepará-los para as questões difíceis, né, da vida, que são os problemas que vão surgir, os conflitos. Então uma criança bem preparada, ela aprende desde pequenininha a resolver as questões difíceis da vida também. É verdade. Né? E nesse caso também... E a autoestima se trata disso tudo. Isso. E não seria somente para os pais, né? Porque os professores também existem. Eu, como educadora, né? Nós sabemos muito que os alunos, eles se espelham muito nos professores, né? Como esse livro que você trouxe aqui, né? Pais brilhantes, professores fascinantes. Maravilhoso. Ou seja, você tem que ser fascinante para o seu aluno, como uma aula, né? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem de um certo cursinho de pré-vestibular
E eles diziam assim, não, a gente tem que inventar, inovar para os alunos, para chamar a atenção, porque é muito cansativo você ficar só estudando, só livros e apostilas. Então tem que ter alguma coisa, uma dinâmica, porque isso marca. Né? Aliás, falando em marcas, essa semana nós tivemos uma ministração do pastor Charles, falando qual é a marca que você deixa na pessoa que convive com você, não só de pais para filhos, né, de filhos para pais, de pessoas que você se relaciona. E isso é muito importante. Isso vem da tua autoestima. Isso vem da tua autoestima, né? A palavra autoestima, quando a gente fala assim, a pessoa está com a autoestima baixa, parece estranho, mas é a realidade, não é? É a realidade. Então, eu acho interessante porque a palavra tem tudo isso, né? Na Bíblia tem tudo isso. Provérbios 23:7 fala mais ou menos assim, eu não sou muito boa com as referências, mas traz assim, que assim como você pensa, você é. Sim, né? Verdade. Então, essa é realmente a definição da autoestima. É como nós nos relacionamos com a gente mesmo. Então, e isso é transmitido também na educação dos nossos filhos. Olha só. E é muito importante mesmo. E eles mostram pra gente com o comportamento e a atitude deles, se eles estão bem ou não. E cobram da gente também. É aquele verdadeiro sinalzinho amarelo, né? O sinal do semáforo ali, verde, vermelho, amarelo, significa pra gente ficar em alerta que tem alguma coisa ali que tá errada. Então, como eu disse assim, que toda criança deveria também passar, os pais, principalmente, por uma orientação psicológica. É isso, porque eles têm que entender que a partir dali os filhos vão ensinar muita coisa para eles e eles também vão ensinar. É uma troca. Não é só você faz o que eu mando e acabou, né? Porque é uma troca. Então, se você consegue ter essa sensibilidade de perceber o temperamento do seu filho, de como conversar, de como estabelecer um vínculo, uma boa relação com ele, isso vai... acho que contribuir e muito para uma boa saúde emocional, um equilíbrio emocional, né? Para você ter uma ideia, a criança ela nasce sem o senso do eu. Olha só. E quem vai transmitir o senso do eu é o adulto. Um exemplo disso que a gente conhece, que quantos filmes já não foram passados, é o Menino Lobo. Ele é um ser humano, mas ele não tem a noção, ele tem as características físicas de um ser humano, mas a noção do eu dele é do exemplo. Com certeza. E nós falamos... Do ambiente que ele viveu. Vamos continuar falando bastante sobre isso, porque nós vamos fazer uma série aqui de algumas semanas, né, com a doutora Tatiana, falando sobre saúde emocional. Muito importante. Né? Sobre também, a gente pode trazer aqueles livros que você já tem, que nós trouxemos na rádio também, que fala sobre o exemplo, né, os filhos... As necessidades básicas da criança, né? Então a gente vai... E hoje a doutora trouxe 2 livros aqui, que é A Autoestima do Seu Filho e Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ou seja, são indicações que a doutora Tatiana vai estar passando para vocês, né, de casa, para todos nós, para que a gente possa aprender um pouco mais e crescer um pouco mais. Doutora Tatiana, semana que vem nós vamos voltar aqui com esse quadro e nós vamos continuar falando então sobre saúde emocional. Muito obrigada por sua presença aqui conosco hoje. Obrigada a você. É isso aí, queridos. Então esse é o quadro Pais e Filhos, sempre dando uma orientação para você, papai, mamãe, educador. Fique com a gente. E olha, sexta-feira que vem temos um encontro marcado, então, para aqui no programa Luz da Vida, o quadro Pais e Filhos, continuarmos com este assunto, saúde emocional, ok? Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.